Bom dia! Lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus, na presença de Jesus, do Espírito Santo. Hoje estamos no dia 250 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E talvez um dos dias mais marcantes, um dos trechos mais fortes de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, falando sobre obediência. Eu tive o privilégio de estar no Jardim do Getsemane no começo desse ano com a minha esposa. E foi ali uma experiência sobrenatural. E nós ficamos ali naquele lugar, só eu e ela, durante quase uma hora, uns 40 minutos mais ou menos. E nós sentimos ali o amor de Jesus por nós. Sentimos ali como Jesus nos mostrou algo grandioso, movido pelo amor ao Pai em primeiro lugar, a Ele próprio e a nós. Eu coloquei aqui essa música que você possa ver as cenas no YouTube. Getsemane, de Leonardo Gonçalves. Veja as cenas dele, o que ele passou por mim, por você, para mostrar, para dar um exemplo. Ele veio para ser referência, ele veio para ser um modelo, ele veio como homem. Ele não veio como Deus, ele veio como homem, sofrendo, ele veio sentindo o que eu sentia, passando por todas as provações que eu e você podemos passar. Ele veio com carne e espírito e alma, assim como eu e você. Então, nesse trecho, no livro de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42, Jesus está no Getsemane. Logo depois dele ter falado a Pedro que Pedro o negaria 3 vezes, ele o levou consigo para esse lugar de intimidade com Deus. Então, versículo 32 fala: Então foram a um lugar chamado Getsemane, um jardim. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Jesus tinha o hábito de orar sozinho, ele e o Pai. Então ele se colocava, ele se distanciava das pessoas, ele se separava e orava, assim como ele ensinou na oração do Pai Nosso, no modelo do Pai Nosso que ele fala: vai no seu quarto ali e ore. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, o próprio Pedro, que ele havia dito há pouco tempo que ele negaria Jesus 3 vezes, levou, mesmo assim, Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos. E ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Imagina Jesus, todo-poderoso, aquele que veio, o Verbo que se fez carne, aquele Filho de Deus que veio, que estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele sentiu pavor e angústia. Imagina o que ele estava vendo ali, imagina as cenas, imagina os pensamentos de Jesus para gerar esse pavor e angústia, porque os sentimentos, na maior parte das vezes, eles são gerados por pensamentos. Imagina as imagens que Jesus estava vendo em sua mente. Imagina o que ele estava ouvindo. E ele precisava mudar aquele sentimento. Ele precisava de coragem, ele precisava de fé. Ele tinha de afastar aquele sentimento de dentro dele. Aquele sentimento não era bom. Quem gosta de sentir pavor? Quem gosta de sentir angústia? Ninguém. E Jesus estava ali sentindo ali como homem, a carne dele estava clamando por coragem e fé. E ele lhes disse, ele confessou ali para aqueles 3 discípulos, ele falou: a minha alma está profundamente triste até a morte.
triste, triste. Ficai aqui e vigiai. Ficai aqui e vigiai. Ele só pediu isso. Me acompanha. É tão importante, amigos, num momento desse. Quantas vezes eu e você sentimos situações, sentimos coisas terríveis, tristeza, solidão. E quão importante seria amigos, 3 amigos de verdade ali. E Jesus tinha esses 3 amigos e eles ficaram ali. E ele fez um pedido: ficai aqui, por favor, e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Ele dizia dessa forma: Abba, Abba, que quer dizer paizinho? Abba, Pai, tudo te é possível, tudo te é possível, tudo é possível a Deus. Passa de mim esse cálice. Ele fez um pedido. Ele fez primeiro uma constatação: Paizinho, tudo é possível a ti, tudo, 100%. E ele fez um pedido na sequência: passa de mim esse cálice, me tira desse sofrimento. Ele fez esse pedido, por favor. Só que, depois desse pedido, ele fez algo que eu e você devemos tomar como modelo. Depois desse pedido, e depois de qualquer pedido que eu e você fizermos a Deus, que nós possamos seguir o modelo de Jesus. Olha o que ele fala na sequência: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que eu e você possamos ter essa consciência, essa maturidade. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero a casa. Senhor, eu quero emprego. Senhor, eu quero aquele relacionamento. Eu quero o casamento. Eu quero isso. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. E o ideal é que eu e você conheçamos essa vontade e que possamos cumprir essa vontade, obedecendo a Deus. E Jesus fez exatamente isso. A vontade de Jesus era uma. E a vontade de Deus foi manifesta aqui. Voltando-se, achou-os dormindo. Dormindo. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E disse disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus está dando ali um conselho a Pedro que vale para mim e para você. Vigiai e orai para que eu e você não entremos em tentação. E ele continua: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E talvez esse sentimento de pavor e angústia de Jesus era justamente por causa disso. Ele sabia exatamente os açoites que ele iria levar, os cravos que iriam penetrar as suas mãos e os seus pés. Ele sabia a coroa de espinho que estaria cravada na sua cabeça, ali no seu crânio, tirando todo o sangue de dentro dele. Ele sabia disso e ele estava ali apavorado. Será que ele iria suportar? Porque a carne é fraca. Às vezes eu e você temos uma situação de uma provação tão grande e podemos ter esse sentimento: será que nós vamos conseguir passar por isso? Sabe o que Jesus faz? Nesse momento, ele ensina para nós que, para que nós possamos mudar um sentimento de pavor, de angústia, de medo, de tristeza até a morte, como ele falou aqui, é necessário a comunicação, é necessário a ação. Tem poder quem age, e Jesus agiu ali. Jesus, ele se separou e ele começou a orar. Ele orou. Ele conversou com seu pai com fé e ele começou a se fortalecer, a fortalecer a sua carne com as palavras. Ele orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E ele foi a terceira vez, ele foi uma vez, ele foi 2 vezes, ele foi a terceira vez e disse, e orou pela terceira vez. Pela terceira vez. Então ele comunicou, ele agiu, ele
fortaleceu ali a sua fé e a sua coragem. Era isso que ele estava precisando. E na oração dele, de intimidade com Deus, Deus fortaleceu, o Espírito Santo, mais uma vez fortalecendo Jesus para cumprir o propósito. E se Jesus conseguiu, através de Deus, através da oração, através do Espírito Santo, é porque eu e você também vamos conseguir. Ele disse que maiores coisas que ele fez nós faremos, então que nós possamos nos apropriar disso, dessa verdade, porque Jesus não mente. Voltando, achou-os dormindo mais uma vez, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Olha só o que Jesus fala. Depois de Jesus ter orado 3 vezes, depois de Jesus ter abastecido o seu espírito, fortalecido ainda mais o seu espírito, ele pegou o seu corpo ali, levantou e disse: basta! Chegou a hora, eu estou pronto. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E eu imagino Jesus se levantando ali, sem mimimi, sem cara de sofrimento, sem carinha de vítima. Ele estava ali e ele levantou. Eis que é chegada a hora. Vamos, basta. O traidor está chegando. Vem, vamos, venham comigo. E ali ele estava pronto para passar pela maior provação que um ser humano pode passar. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por amor. Ele trocou aquele sentimento de pavor, angústia e tristeza. Ele trocou por coragem, fé e amor. E alegria. Alegria de estar cumprindo a palavra de Deus. De estar cumprindo a vontade de Deus. Você tem noção de que às vezes a vontade de Deus parece que não é boa, mas no final ela é sempre boa. Hoje Jesus, ele é um nome acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu, você, principados, potestades, todos os seres, eles hão de se prostrar a Jesus. Não tem como. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas Ele pagou um preço por isso. E eu e você também temos algo grande esperando por mim, por você. Algo grandioso. Deus não nos fez para sermos pequenos, para sermos vítimas. Deus nos fez com um propósito grandioso, todos nós. Então que eu e você possamos pagar o preço, para que possamos alegrar o coração de Deus e cumprir o propósito. Amém? Levanta ou se ajoelha primeiramente, entrega a sua vida a Jesus, se fortalece, fortalece o seu espírito, porque existe uma luta interna dentro de mim e dentro de você. Lá em Gálatas explica melhor, vamos chegar lá em breve. É carne contra espírito, espírito contra carne. Então fortaleça o seu espírito, porque a carne, ela está sempre fraca. A carne, ela é fraca. Então que o espírito esteja fortalecido cada vez mais, para que ele vença e que possa nos levar à vontade de Deus. Amém? Um beijo no coração, um dia maravilhoso e abençoado para você.